Esse programa é livre para todas as idades. Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha nessa edição especial do Telecabo Esporte na Sexta-feira da Paixão. A partir de agora, próximos 25 minutos de muita informação para você que está aí ligadinho com a gente em casa, seja no YouTube, no Instagram, enfim, no cabo. Venha junto com a gente, sejam bem-vindos. A gente começa falando, pessoal, do projeto social Chute Certo. A iniciativa, criada pelo professor e massoterapeuta Marcos Aquino, visa ajudar crianças no bairro Planalto 13 de Maio. Confira. Para você que nos acompanha na programação da Telecab, um novo projeto social está surgindo aqui em Mossoró, ligado principalmente ao âmbito do esporte. Trata-se do Chute Certo, idealizado por Marcos Aquino, que é professor, estou aqui com ele. Marcos, queria que você falasse primeiro, você que já tem uma vivência nessa área há muito tempo, como é que surgiu essa ideia de criar um projeto social com esse viés? A ideia ela partiu do pressuposto que eu saí da periferia, então eu vi que há necessidade que o esporte salvou a minha vida. Muitas vezes as pessoas acham que o esporte é só para você formar um jogador profissional. Então o esporte hoje em dia já foi provado que é uma ferramenta de educação. Então eu dei aquela ideia que eu tinha quando eu era adolescente de ser aquele jogador, não consegui, porém me transformei no homem que sou hoje através do esporte. Então eu via na necessidade de devolver à sociedade aquilo que foi feito por mim através do esporte. Diga uma coisa, Marcos, como é que vai ser a dinâmica desse projeto Chute Certo? Porque, pelo que foi dito, seria diferente de tudo que é visto aqui na cidade. Queria que você explicasse justamente essa parte. Porque assim, a gente via todo o projeto social voltado, quando é escolhendo futebol, nós vamos formar aqui grandes jogadores de futebol, ou vamos formar aqui jogadores extraordinários. O intuito é fazer com que a criança ou o adolescente ele venha para aqui e saia como ser humano formado. O sonho dele é sair daqui como uma pessoa melhor. Se ele vai ser jogador de futebol ou não, isso aí só o futuro dirá. Mas a ideia é que a gente consiga que quando ele venha daqui, que ele saia daqui, chegue em casa uma pessoa mais disciplinada, mais amorosa. Agradecer ao pai, ser obrigado, pai, por ter me levado para aquele projeto. Porque dali eu vejo que o futuro faz com que a gente tenha mais... o futuro é um jogador de futebol. Não, pai, eu quero ser uma pessoa melhor. Então o projeto ele visa com que seja uma... você é um jogador, o jogador é a consequência. Mas o intuito é formar pessoas, formar seres humanos. Marcos, me diga uma coisa, sobre a faixa etária dos envolvidos no projeto. Como é que você organizou tudo isso? Vai ser aberto para todos os públicos? Como é que vai ser? A princípio a gente vai começar de 10 aos 14. Por quê? Porque é um projeto piloto, é algo novo. Então a gente tem que começar para saber como é que a gente vai gerir de uma forma correta, de uma forma que abranja a maior quantidade de crianças e adolescentes possível. Então a gente vai começar de 10 a 12, que vai ser uma turma, e de 12 aos 14 outra turma. Marcos, me diga uma coisa também, qual a previsão para que as aulas comecem e para o caso de quem está em casa e deseja incluir o filho, enfim, como é que faz para se inscrever no projeto? Pode ir lá no direct do Instagram, né, Chute Certo, e pode mandar mensagem que a gente vai fazer todo o trâmite da inscrição. O que está faltando para a gente, eu já comprei algumas bolas, já tive uma ajuda, agradecer já a quem já ajudou, né? Muito obrigado de coração, as pessoas que ajudaram, alguns amigos, se juntamos, a gente comprou algumas bolas, falta só a gente comprar os coletes, tem os pratinhos, os cones e a rede, e também a gente fazer com que a gente consiga, junto à prefeitura, arrumar essas traves. Ou substituí-la por uma trave de acordo com o campo, ou fazer a gente ajeitar essa própria trave que está aí para diminuir o tamanho. Porque, como vocês veem aí, as traves, ela é de um tamanho desconforme com o campo. Perfeito, Marcos Aquino, muito obrigado por atender nosso convite. Então é isso, pessoal, o Chute Certo ainda está previsto para ser iniciado nos próximos dias, porém se você deseja incluir seu filho, enfim, um parente, vá na conta no Instagram, @chutecerto, faça a sua inscrição ou então entre em contato com o professor Marcos Aquino, projeto que promete aí ser um diferencial, sobretudo nessa parte aqui da cidade. Uma baita iniciativa aí feita pelo professor Marcos Aquino, toda a sorte para ele nessa nova empreitada. Agora a gente vai falar de categorias de base.
porque o Potiguar está com um projeto novo nas categorias inferiores. A iniciativa é liderada pelo ex-médico do clube, Delano Freire, e a gente foi conferir de perto os planos dele para a base alvirrubra. O Potiguar está com um novo projeto nas categorias de base, liderado pelo ex-médico da equipe, Delano Freire, que possui experiência em grandes centros do país. Bem, primeiramente, assim, eu sou um cara apaixonado por futebol desde sempre, né? Não trabalho com futebol durante muitos anos da minha vida, não trabalhei, né? Porque, na verdade, eu me formei em medicina, sou médico psiquiatra e tive a oportunidade de começar a trabalhar como médico clínico geral no Flamengo, lá do Rio de Janeiro. Fiz minha residência no Rio de Janeiro e aí, voltando a Mossoró, queria realizar um sonho de trabalhar como médico do Potiguar. Concretizei esse sonho agora no estadual, né, de 2025. Fui médico do Potiguar e aí vi uma oportunidade super interessante de trazer as categorias de base de volta de forma fortalecida para o Potiguar. E aí entrei em contato com a direção, coloquei uma proposta em prática, foi aceita e agora estamos aí num grande desafio que é fazer essa revolução nas categorias de base do clube do Potiguar. Um dos principais desafios será na parte estrutural, já que o alvirrubro não dispõe de um local próprio para treinamentos há quase 10 anos. Então a gente está trazendo muitos profissionais junto com a gente, fora o professor de educação física, obviamente, que vai estar junto com os garotos durante os treinamentos. Nós teremos nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas e médicos, né? Então, assim, dentro de todo esse projeto, nós identificaremos alguns garotos que estão precisando de um cuidado maior, seja na parte nutricional, seja na parte psicológica, seja na parte de tratamento para fisioterapia, e deixando esses garotos fortalecidos. Com o passar do tempo, a gente conseguir trazer e conseguir construir atletas de alto rendimento. Delano negou que será um mecenas alvirrubro e diz que vai atrás de parceiros para ajudarem no novo projeto. Eu sempre deixei muito claro que eu não estou chegando aqui como um mecenas, eu estou chegando como uma pessoa que, na verdade, vai gerir e tentar trazer recursos, né? Então, assim, acredito eu que os empresários moçoroenses vão comprar a ideia, porque eu não quero apenas que cheguem empresários moçoroenses, torcedores alvirrubros e cheguem assim, vou patrocinar vocês porque eu quero e gosto do clube. Isso pode acontecer, será ótimo, mas o mais interessante é que a gente mostre que vale a pena a marca dele estar estampada na camisa do Potiguar. E é isso que nós iremos fazer, um projeto de marketing interessante, mostrar que o serviço está realmente funcionando e tentar driblar todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, né? Nós não temos CT, né? Inicialmente iremos trabalhar no campo da IFRN, mas estamos em contato com alguns clubes moçoroenses que também fazem jogos e treinos nos terrões de Mossoró, nos campos de terra de Mossoró. O novo diretor executivo da base alvirrubra detalhou também como será a formação da comissão técnica e a captação dos jovens talentos. Quem conhece um pouco do futebol sabe os custos que é para tudo isso, né? Temos uma grande dificuldade aqui, nós não temos um CT do Potiguar. Então, inicialmente, nós iremos iniciar as categorias sub-13 e sub-15, faremos uma seletiva para escolher os melhores atletas e, a partir de então, a gente fazer com que esse projeto flua, comece a trabalhar com esses profissionais e a gente traga uma equipe de marketing interessante e forte para a gente conseguir mostrar o nosso serviço e trazer os recursos. Através desses recursos, nós traremos também o sub-17, o sub-20 e assim pensaremos em fazer um crescimento cada vez maior para o clube e para as categorias de base. A meta a longo prazo é ousada. Delano quer transformar o Potiguar em uma referência nas categorias de base no interior do Rio Grande do Norte. Ao invés de a gente conseguir trazer esses atletas de cidades ao entorno de Mossoró para Mossoró, nós levaremos o Potiguar para essas cidades. Então, inicialmente, a gente vai iniciar aqui em Mossoró com essas 4 categorias, né, em torno de 140 atletas, mas levaremos o mesmo projeto para as cidades vizinhas. Tibau, Serra do Mel, Felipe Guerra, Baraúnas, Apudi, Grossos, Areia Branca. Não sei exatamente qual cidade iniciaremos, em qual locais
mais cidades instalaremos o Potiguar, mas isso é um projeto que está sendo construído, está sendo feito, e eu tenho uma meta muito audaciosa no caso, é uma meta que um projeto que num período de pelo menos 3 anos a gente consiga ter pelo menos 10 núcleos do Potiguar. Tá aí então. Agora vamos falar de Campeonato Potiguar Sub-15. Neste fim de semana teremos aí a última rodada da primeira fase. Vamos aos jogos. Potiguar e Currais Novos e Estrela Potiguar jogam amanhã às 2 horas pelo Grupo A. No domingo às 15h30, Monte Líbano e Santa Cruz de Natal. No sábado às 9 da manhã, América e Fábrica de Craques. ABC versus QFC. Esse já será domingo às 14 horas. Alecrim e Mossoró amanhã às 15h30. Gramoré e Monami domingo às 9 da manhã. Baraunas, Rio Grande e Palmeira folgam na rodada. Tá aí a classificação, Baraunas liderou no Grupo A com 10 pontos. No Grupo C, o MEC é o terceiro e se vencer, garante pelo menos o segundo lugar, a depender do jogo do Monami. Então aí o Mossoró dependendo apenas dele para conquistar a classificação para o octagonal. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você de casa. Estamos de volta com o Telecab Esporte, edição especial na Sexta-feira da Paixão. Segunda-feira o ABC terá um importante desafio em casa, o primeiro jogo na Frasqueira pela Série C do Brasileiro. O adversário será o CSA de Alagoas e o técnico Evaristo Pisa falou sobre esse duelo. A gente vem pontuando sobre isso, um grupo de informação, 10 dias apenas ali, pós na estadual, chegada de novos atletas. Já para esse primeiro jogo viajamos com 10 novos atletas contratados, dos 14. Alguns que chegaram praticamente na quinta-feira e já viajaram, enfim. Então, a resposta foi satisfatória, né? Conseguimos, nem entre o final do estadual e a estreia, o jogo que foi importante contra o Santa Cruz, que alguns jogadores ali já puderam vivenciar um pouco o ambiente da camisa, do vestiário. O Ian, naquele jogo, estreou, o Juninho, né, já teve a possibilidade de jogar a partida, Bruno Leite, e aí foi compondo o elenco ao longo da semana. E o que eu pedi para eles no jogo contra o São Bernardo, a gente entender rápido o comportamento do adversário, passei muitas informações, pedi para que a falta do nosso conjunto se suprisse através do aspecto de comportamento físico, um time que se organiza sem bola, e com a bola ia ser mais o perfil individual de cada um do que o coletivo, né? Então buscar exercer a melhor função ali no jogo com bola e sem bola cumprir o que for determinado. Acho que eles conseguiram entender bem. Um jogo difícil fora de casa, comportamento agradou, né? E agora é isso, é evolução. Agora vamos dar uma olhadinha nos jogos da segunda rodada da Série C. Opa! Aí a Série D, vamos lá, rapidinho. Vai colocar... agora sim, vamos lá. Náutico e Botafogo da Paraíba amanhã às 5 horas, no mesmo horário Ponte Preta e Retrô. Às 19h30, Anápolis e Ituano e Piranga de Erechim contra o Itabaiana. Domingo, Confiança e Caxias, Floresta e Londrina, Maringá e São Bernardo, Brusque e Guarani. Na segunda-feira, às 19h30, ABC e CSA, Tombense e Figueirense. Agora sim o assunto é Série D. O América fará sua estreia amanhã lá em Horizonte, na região metropolitana da capital cearense, contra a equipe local. Vamos ouvir o atacante Taylor falando sobre essa estreia do Mecão. A expectativa é muito boa, né? Viemos trabalhando forte. Como diz aí nessa pequena pré-temporada, né, até essa Série D, acabou adiando a nossa estreia, mas isso foi bom, né, para até entrosar o time um pouco mais, vindo de um grande título estadual, e a expectativa é a melhor possível. Ir lá, fazer um bom jogo, mesmo sendo fora de casa, nós vamos impor o nosso jogo e sair de lá com um bom resultado nesse começo de Série D.
A conversa que não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, porque é um campeonato muito difícil, né? É um dos mais difíceis aí do Brasil, até pela dimensão de times que tem, né, no campeonato, e também pela nossa chave, que também é bem complicada, mas nós estamos focados no nosso objetivo, que é colocar o América no pódio mais alto, né, no lugar mais alto, que não é onde que o clube tem que estar, né, na Série D. É sempre almejando coisas grandes, porque é um clube grande, e estamos 100% focados para conquistar esse objetivo. Agora vamos ver os jogos do grupo dos Potiguares na Série D do Campeonato Brasileiro. Amanhã às 15 horas em Goianinha, Santa Cruz de Natal e Souza da Paraíba. Às 16h30, Horizonte América. Domingo às 16 horas, 2 bons jogos também. 13 Santa Cruz do Recife, Central de Caruaru e o Ferroviário do Ceará, abrindo aí a primeira rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora eu vou estender o meu boa noite a Fábio Oliveira, que falou sobre a estreia do América e também dos jogos dos outros clubes potiguares neste fim de semana. Boa noite, Arthur. Boa noite, amigos que acompanham o nosso Telecab Esporte nesta sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. A gente começa falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro, onde os clubes potiguares, os representantes do Rio Grande do Norte, jogam. A gente tem um final de semana completo, na tabela cheia. Jogos neste sábado, jogo neste domingo e também na segunda-feira. Sábado e domingo é vez de Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o América estreia na competição contra a equipe do Horizonte fora de casa. O América manteve a boa parte do seu elenco, a maioria base tricampeã estadual, e por isso vai com um time já bem homogêneo, um time bem treinado, um time já entrosado para iniciar a competição. Mas vem ressabiado. Ressabiado por conta da questão da eliminação precoce ano passado, quando se pensava que o América deslancharia na competição, passou da primeira fase para a fase de mata-mata, com muita dificuldade. E aí foi eliminado já no primeiro mata-mata para a equipe do Retrô, que acabou subindo de divisão. O América manteve entre seus jogadores o Meia Souza, o grande nome da equipe na temporada, um jogador bastante experiente, e também o artilheiro Tiaguinho, artilheiro da competição estadual. E trouxe alguns reforços, inclusive jogadores que defenderam o Retrô na campanha passada. Mas cabe ao América, justamente nessa cobrança interna, e também externa, porque os torcedores cobram isso, uma resposta. O América já está com 10 anos, né, com 8 anos já de Série D do Campeonato Brasileiro. Conseguiu subir em 2022, mas logo em seguida veio a queda em 2023 e por isso o América amarga, parece que é uma eternidade na Série D do Campeonato Brasileiro. E esse é o grande desafio do América, subir de divisão. Já a equipe do Santa Cruz vai estrear em casa. Esse é um grande teste porque é contra nada menos que o Souza, atual campeão paraibano. Aliás, bicampeão paraibano. O time manteve a base, o time do Souza, vem motivado e vai enfrentar o Santa Cruz, mesmo que fora de casa, um time que não tem torcida, né? Não tem torcida a ponto de encher um estádio, um frasqueirão da vida e dar essa condição ao seu torcedor de empurrar o time a uma eventual vitória. Mas o maior lamento daqueles que estão no dia a dia do Santa Cruz é que o time não conseguiu manter o Celso Teixeira técnico para essa competição. De qualquer forma, o Santinha fez uma boa intertemporada e espera surpreender o Souza, que nesse aspecto a gente entende como favorito para esse confronto. E por fim, a Série C do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira o ABC estreia em casa contra o CSA. Esse jogo seria neste domingo, mas foi transferido para segunda-feira. E uma outra mudança, essa ainda melhor para a equipe do ABC. O time estava punido pelo STJD por conta de ações de sua torcida, invasão de campo, ano passado contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Mas aí essa pena, que era a proibição dos torcedores no estádio, só estavam liberados o público feminino, infantil, idosos e também aqueles com deficiência. Mas aí a diretoria conseguiu reverter a pena, pelo menos transformar essa pena, essa proibição de presença torcedor parcial, para uma multa pecuniária, vai pagar R$30 mil, mas serve de alerta para o seu torcedor para não reincidir em casos de indisciplina que possam prejudicar o clube na sequência da temporada. O CSA é um time sempre muito bom, um clube que inclusive está na terceira fase da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Grêmio, mostra a qualidade do time do CSA,
um time que sempre faz boas campanhas em competições nacionais. Será o primeiro jogo do time do CSA fora de casa, já que empatou em casa por 1-1 com o time goiano. E o ABC que empatou fora de casa contra o São Bernardo. Naquele jogo contra o São Bernardo, o ABC fez um bom jogo, uma boa partida. Deixou a perspectiva de sair vencedor naquele confronto, mas acabou cometendo erro. Mesmo quando vencia por 1-0, acabou recuando demais, chamando o São Bernardo para o seu campo de jogo. E aí a pressão foi grande, no último minuto do jogo, o São Bernardo acabou empatando. E foi um empate com sabor de derrota para o ABC, que já contabilizava 3 pontos importantíssimos. Mas a atuação do ABC em si, no geral, foi muito boa, o que deixa uma perspectiva de uma campanha com possibilidades, se não de acesso, ou pelo menos uma possibilidade de manutenção de vaga na Série C para o próximo ano, que esse é um desafio e tanto para a equipe alvinegra. Objetivo primeiro, manter-se na Série C, e segundo, dando subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, coisa que não acontece há muitos anos nas hostes alvinegras, e o que apagaria a péssima campanha nessa temporada, onde houve uma eliminação precoce em Copa do Nordeste, em Copa do Brasil e a perda do título estadual para o seu rival América. A gente acompanha toda a rodada. Na segunda-feira a gente traz a repercussão do que foram as estreias de América na série D contra o Horizonte fora de casa, do Santa Cruz em casa contra a equipe do Souza, o campeão paraibano, e do ABC em casa na segunda-feira contra a equipe do CSA. Na segunda-feira a gente repercute tudo isso aqui no Telecab Esporte. Eu volto daqui a pouquinho com outro assunto importante e polêmico dentro do nosso programa dessa sexta-feira, Arthur. E agora a gente fala de Campeonato Potiguar, porque o campeonato acabou dia 29 de março, América campeão no Frasqueirão e tal, aquela coisa, mas os moídos não param. O Globo, segundo uma postagem do blog do Léo Félix, teria disputado o campeonato estadual deste ano com o CNPJ em situação irregular junto à Receita Federal. A informação foi confirmada por consulta pública, levantando dúvidas sobre a legalidade da participação do clube na competição. Em regra, um clube precisa ter o seu CNPJ ativo e regularizado para participar de competições estaduais, mesmo sendo estaduais. O CNPJ é o cadastro que identifica a identidade perante a Receita Federal e outros órgãos públicos. Sem ele ativo, o clube não pode assinar contratos legais, seja de patrocínio ou registros de atletas, não pode emitir notas fiscais, tem dificuldade para movimentar contas bancárias e, principalmente, não pode registrar jogadores na CBF, já que ela exige que o clube esteja com situação jurídica e fiscal totalmente regulares. Confira o comentário de Fábio Oliveira. Pronto, Arthur, estamos de volta aqui no nosso Telecab Esporte. O assunto da vez é polêmico, né? Mas que interessa muito o torcedor do Baraunas. Uma matéria publicada hoje no site da 98 FM de Natal, assinada pelo repórter Léo Félix, revela que o Globo atuou em 2024 de forma, pelo menos com seu CNPJ, de forma irregular perante a Receita Federal. O Globo deixou de enviar declarações no exercício do ano passado, e com isso o CNPJ do clube figura nas buscas e na pesquisa feita pelo repórter como inapto, ou seja, ele não está regular. O que implica que o Globo teria assinado contratos, teria registrado jogadores, teria processado informações de forma irregular, já que o CNPJ não estava regular. Para que esses documentos assinados, inclusive assinatura de contratos, registros junto à Federação e CBF, sejam feitos de forma plena, o CNPJ deveria estar regular. E nisso o Baraunas deve acionar o TJD, solicitando a eliminação da equipe do Globo, né, por conta disso aí. A gente vai lembrar que num passado não muito distante, e que o Baraunas próprio se beneficiou no passado, o Mossoró Esporte Clube foi eliminado da segunda divisão, mesmo tendo sido campeão em campo, foi eliminado e perdeu a vaga na primeira divisão por ter atuado de forma irregular. No caso do Mossoró, a questão seria que o clube estaria atuando como uma agremiação amadora e não profissional. E isso
resultou na eliminação. De imediato, a federação suspendeu o título do Mossoró até que fosse dado um parecer do TJD, e isso se configurou e, portanto, o Baraunas acabou herdando a vaga na primeira divisão. E depois, no ano seguinte, no caso esse ano que passou, o Baraunas acabou rebaixado para a segunda divisão. O Globo, que permaneceu também jogando na última rodada também, né, decidindo isso na sua última rodada com o próprio Baraunas, não jogando contra o Baraunas, mas decidindo essa permanência na última rodada, acabou ficando na primeira divisão. Mas com esse novo fato, que o CNPJ do clube está inapto perante a Receita Federal, abre uma janela e uma expectativa, pelo menos esperança do torcedor, que as coisas se resolvam de forma positiva para o Baraunas e ele possa voltar. Alguém pode questionar, mas é feio jogar dessa forma e ganhar nos tribunais e não em campo? Bom, perde-se um pouco do brilho esportivo da disputa em si, mas a gente não pode discutir, não pode deixar de levar em consideração a questão da legalidade. Por isso já aconteceu perda de campo do próprio Baraunas, perda de pontos e eliminação do próprio Baraunas em Copa do Brasil. Aconteceu situações com o Potiguar no Campeonato Estadual, quando utilizou um jogador menor de 16 anos na competição. Então a legalidade deve prevalecer. A disputa dentro de campo esportiva deve vir junto com a legalidade fora de campo. Você tem que legalizar, tem que estar dentro da regra do jogo para poder disputar e usufruir das benesses das conquistas. E se isso de fato acontecer, se isso implicar numa irregularidade que possa redundar na eliminação no campo desportivo, entendemos que deva ser feito, né? Que fosse o Baraunas, que fosse outro. Porque quando o Baraunas perdeu ponto, quando o Potiguar perdeu ponto, nós todos também tivemos o mesmo discurso, de que estava irregular e assim deveria acontecer. O Potiguar já pagou uma conta assim na Copa do Nordeste, quando utilizou um jogador de forma irregular, no caso o goleiro Laênio, todo mundo lembra, né? 2014. E não foi a primeira vez, então nem para Potiguar, nem para Baraunas. Então o discurso deve ser um só. Se está irregular, quem promoveu a irregularidade deve ser punido. E no campo desportivo, quem jogou com lisura deve herdar justamente os louros da vitória. Vamos esperar os próximos capítulos, porque a própria federação, ao dar condição de jogo, ela assume um risco muito grande. É de sua responsabilidade da CBF a legalidade, dar o ok na documentação de jogadores e de clubes também. Nesse caso, o Globo. Então vamos esperar capítulos, né, cenas dos próximos capítulos para ver. Mas de imediato, de pronto, se identificam irregularidade no CNPJ que pode levar o Globo à sua eliminação e ao Baraunas a voltar à primeira divisão. Um abraço a todos, um bom feriado, um bom fim de semana, uma boa Páscoa, uma sexta-feira santa de muita paz a todos e segunda-feira estaremos de volta. Boa noite a todos, relaxa, a gente se vê. E com isso vamos encerrando a edição de hoje do Telecab Esporte, desejando para você uma ótima noite, um ótimo feriado e uma feliz Páscoa para você de casa. Um forte abraço a todos, cuidem-se, até segunda-feira.